Boa noite, telespectador, boa noite, telespectadoras. Está no ar o TV Com Debate, diretamente dos estúdios da TV Com, no nosso formato acessível. Eu, Guto Brito, apresentador, estou usando um blazer preto, estou com uma camisa branca social e uma calça jeans. Hoje nós vamos falar, aproveitando esse gancho da acessibilidade, nós vamos falar sobre experiências positivas no ramo da acessibilidade. É um assunto que é discutido no mundo inteiro. Hoje todo mundo se preocupa com acessibilidade, seja ela de pessoas com deficiência, seja de idosos ou pessoas com alguma deficiência temporária. Uma pessoa com uma perna quebrada, uma pessoa que sofreu um acidente, está impossibilitada de se locomover ou de ter acessibilidade de uma forma geral. Para a gente falar um pouco mais sobre essas experiências, eu recebo aqui hoje Vivi Reis, que é a fundadora do projeto Inclusivamente, e também a advogada Cristiane Zamari Diogo. Boa noite, moças. Boa noite. Não combinamos o jogar, mas vocês responderam. Vivi, muito obrigado pela presença. Obrigada a você, Guto. Tudo bem? Tudo ótimo. Vai ser muito bom, calma. Cristiane, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Moças, eu queria, antes de começar o programa, preciso descrever como as nossas convidadas estão vestidas. A Vivi Reis está com uma camisa de renda azul, uma calça jeans um pouco mais escura. A Cristiane está com um blazer branco, ou seria nude, como as mulheres fashionistas gostam mais de falar. Está com uma blusa azul também por baixo e com uma calça alfaiataria preta. Muito Feitas bem. as descrições, espero que eu tenha ido bem. Depois eu acho que vou ser avaliado por vocês no aplicativo que vocês vão disponibilizar aí pra gente. Brincadeiras à parte. Boa noite, Vivi. Muito obrigado pela presença. Eu já vou começar a fazer essa primeira pergunta. Primeiro, pode respirar, calma. O programa vai ser tranquilo. O que te levou a fazer, ter essa iniciativa de fundar a Inclusivamente? Conta um pouco da tua história para as pessoas te conhecerem melhor e conhecerem a importância do teu trabalho. Bom, Guto, eu queria começar dizendo que assim, foi muito legal encontrar você aí no caminho, né? A Anaís aí que nos apresentou, foi muito bom. E acho que a partir daí a gente começou aí a conversar bastante sobre inclusão, acessibilidade, né? O projeto Inclusivamente, ele nasce de uma vontade muito grande de perceber que a inclusão realmente precisava de um esforço, não um esforço maior, mas um esforço talvez diferente, né? O que eu percebi? Eu percebia que na escola, embora tenha boa vontade e tudo, faltavam recursos, às vezes, que eles não sabiam como utilizar, né? A terapia, por exemplo. A terapia fazia muito bem para Maria Clara. Então vamos, né? vamos fazer uma pausa. Maria Clara, você tem que explicar a Maria Clara para aí você... Eu sou mãe de duas crianças especiais. Perfeito. O João Pedro, que tem 9 anos, e a Maria Clara, que tem 7. A Maria Clara tem síndrome de Down, né? O João Pedro não tem nenhuma deficiência. Por que eu falo que os dois são especiais? Porque eles são. Eu sou mãe dos dois, para mim os dois são especiais, né? Então, voltando lá, eu percebi assim que tinha uma vontade de incluir e tal, mas assim, os 3 pilares da inclusão, eles precisam estar falando a mesma linguagem, para que a criança tenha um desenvolvimento mais amplo e com mais foco, né? Que é a escola, família e terapeutas. São os 3 ambientes que a criança convive o tempo inteiro. O que acontecia? Cada um fazia bem a sua parte, o seu papel, né? Só que essa comunicação, em algum momento, ela não era integrada, não fluía. Então, o que acontecia? A inclusão não acontecia, né? Então, por exemplo, faltava, às vezes, um material adaptado. Tem crianças que precisam muito do apoio visual, né? Por quê? Porque elas têm uma memória visual mais aguçada, principalmente crianças com deficiência intelectual. Às vezes, eles precisam de um suporte principalmente concreto. Né? Porque a abstração para criança com síndrome de Down ou com deficiência intelectual, a abstração é uma coisa muito difícil para eles. Por exemplo, se eu falar para um rapazinho de 14 anos, olha, fulano morreu de derrame.
Ele vai imaginar que o fulano esparramou no chão como leite. Derramou. Esse menino com deficiência. Com deficiência intelectual, isso. Então, quer dizer, essa coisa do levar ao pé da letra, né? Por quê? Porque eles vão em busca do concreto, né? Então, às vezes é preciso um material adaptado, um olhar diferenciado, né? Um planejamento educacional individualizado, porque cada um aprende do seu jeitão. Né? Na verdade, todos são assim. É que existe uma maioria que tem um desenvolvimento mais ou menos parecido, mas algumas crianças precisam de um olhar diferente, né? E aí você percebeu essa situação quando a sua filha começou a frequentar a escola? Isso. No comecinho a gente se preocupa muito com a socialização, né? Mas depois você vai começando a perceber que essa defasagem está ficando cada vez maior, que as dificuldades estão crescendo. Aí eu falei, opa, peraí, né? Então vamos melhorar essa comunicação. Aí um dia eu falei assim, não, eu vou colocar todo mundo na mesma sala, né? Vou chamar uma pessoa, uma psicopedagoga, que já trabalha há muitos anos com inclusão, e ela vai estar falando para a gente como que isso funciona na prática. Como que a gente pode fazer uma inclusão que seja eficaz, né? E aí... Você levou todos eles na escola da sua filha, ou não? Você fez isso fora? Não, fiz isso fora, né? Na época ela já tinha mudado de escola, e aí eu preparei uma palestra sobre inclusão, e que era até o tema era do aquário para o mar, né? Que é justamente sair daquela mente, né? Pequena, o que eu faço? Presa, né? Sim, restringida. E vamos abrir a mente para as novas possibilidades, vamos aprender a nadar, né? Que nem a Dory, né? E aí eu falei assim, não, vou chamar esse pessoal, inclusive de forma acessível, também financeiramente. Porque esses cursos, normalmente a gente encontra em São Paulo. E são mais caros, tem aí todo o deslocamento, você tem que comer e tal. Então, eu fiz de uma forma que fosse acessível para todo mundo também financeiramente. Lotamos aí a primeira turma e foi maravilhoso. Teve uma troca maravilhosa. Por quê? Porque pela primeira vez, os 3 pilares da inclusão estavam juntos, no mesmo lugar, e cada um entendendo o contexto do outro. E sabendo que um faz parte do outro, que ninguém sozinho faz nada. Que ninguém sozinho faz nada, você pode fazer um excelente trabalho, mas se o outro não estiver falando a tua linguagem, cada um estiver puxando para um lado, né, a criança se perde também. Já é mais difícil, né, esse foco, tudo. E aí foi lindo, teve uma troca muito rica, né? As escolas perceberam as angústias mais claramente das famílias. As famílias perceberam como muitas escolas queriam incluir, mas se sentiam perdidas. Os terapeutas perceberam a importância deles nesse contexto também, né? Então foi assim incrível. Eu falei, eu acho que... Você pegou. E aí você começou essa primeira turma, você montou há quanto tempo? Vai fazer 1 ano agora no começo do ano. É recente. A sua filha tem quantos anos? A Clarinha tem 7. Então, 7 anos, você veio maturando isso, percebendo essas lacunas que havia no ensino, e aí você resolveu partir da contemplação, né, para a ação. E da angústia também, porque você vai, e como mãe, você vê o teu filho ali com potencial, né, com tanta coisa ali que ele pode oferecer, e de repente aquilo não está vindo para fora. Por quê? Né? O que está errado? O que será que está faltando? E acho que assim, tem momentos que você pensa, não está dando certo, né? Então vamos trabalhar junto. E aí essa coisa foi crescendo cada vez mais, né? De querer, eu decidi mudar de foi escola. Sendo multiplicada e... Decidi mudar de escola até por essa questão de buscar realmente uma mente mais aberta, onde as possibilidades e as habilidades são mais contempladas do que a deficiência. Isso a gente já até conversou, né? Existe uma dificuldade muito grande das pessoas. Quando elas veem uma pessoa com deficiência, parece que a deficiência salta assim e começa a piscar, sabe? Então, por exemplo, a Clarinha Down. Só isso que importa, né? Então, quer dizer, como é que você vai enxergar as possibilidades, as habilidades que ela tem e usar isso como uma porta de entrada para a aprendizagem, quando aquilo que você mais vê, você só enxerga a deficiência,
né? Então, como que eu vou enxergar as possibilidades? A gente não ensina deficiências. Você não consegue ensinar para a deficiência nada. Você ensina uma pessoa, né? A pessoa não é a deficiência dela. A deficiência é uma característica, uma parte dela, né? Mas não define quem ela é. Ela pode ser o que ela quiser. O que ela quiser. Cristiane, você, advogada, você é especialista em direito das em pessoas relação com deficiência, das pessoas com deficiência. Com foco na educação inclusiva. Isso é uma modalidade, digamos assim, do direito recente? O Brasil ainda está Na verdade, conhecendo não. isso? O Brasil está conhecendo, mas na verdade não. Existem leis bem antigas. A nossa Constituição Federal de 88 já falava em garantias constitucionais, o direito à educação e de todas as pessoas sem restrição, independente da sua condição, da sua deficiência, enfim. Mas a gente tem uma lei muito importante, que é a Convenção da ONU, Convenção de Direitos Internacionais da ONU, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é de 2009, na verdade, e a gente já está tendo assim, um período aí para estar conhecendo, né? Principalmente as escolas, as pessoas, operadores do direito, né? Para estar aplicando isso, para estar efetivando isso, né? na prática. E agora a gente tem a nova Lei Brasileira de Inclusão, que entrou em vigor agora em janeiro, que é a LBI, que a gente chama de LBI, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também, agora, com foco em educação inclusiva, que é o que a gente está falando, ela garante todos os direitos da criança com deficiência dentro do ensino regular. E com todas as adaptações necessárias para que ela tenha realmente uma aprendizagem. Então, a inclusão ela tem que ser acompanhada da aprendizagem, né? Não adianta a gente falar em integração, que é o que precede a inclusão, né? A integração, a criança ia para a escola, mas ela tinha que se adequar ao meio. Hoje a gente fala em inclusão, a criança vai para a escola e o meio tem que se adequar àquela criança, né? E algumas escolas realmente que não são do estado, né, do município, estavam assim um pouco relutantes em conseguir incorporar isso, né? A gente sabe que a questão do mediador em sala de aula, taxa extra que se cobrava, né, anteriormente, agora espero que as escolas particulares já estejam cientes dessa lei, que agora é terminantemente proibido. Importante você informar as pessoas a respeito disso. E assim, não pode. Os pais que ainda se submetem a isso, ou por desconhecimento da lei, ou porque a escola não cria meios para que isso aconteça sem ter que pagar, isso é crime, hoje é considerado crime, discriminação, e também dificultar a permanência da criança, não criar meios para que ela se sinta parte da escola, da sala de aula, também é considerado como discriminação. Então, hoje a gente tem bastante leis protetivas, né, na questão da educação, dessas crianças com deficiência no ensino regular, que precisam ser aplicadas, precisam ser observadas. Mas o que eu percebo é que, se isso não partir da família, em primeiro lugar, para reivindicar e para conhecer esses direitos, porque às vezes eu tenho clientes que se sentem assim totalmente à mercê do que ouvem dos gestores da escola. E acham que aquilo é a verdade absoluta e que a escola está fazendo um favor de incluir o filho. Tem alguma coisa que você possa citar como exemplo, assim? Então... olha, estamos fazendo isso que a gente está com pena. Não que eles digam isso, mas... olha, o que a gente pode fazer é aceitar o seu filho na escola. Fala para ele vir aqui, ficar uns 2, 3 dias, para ver se ele se adapta, que isso é integração, não é inclusão. E aí ele decide com você, se ele se sentir bem aqui, mas a gente não tem material adaptado. E aí, assim, ainda existem escolas que ainda falam assim, se a gente fizer de forma diferente para ele, aí sim a gente vai estar discriminando o seu filho. Isso são desculpas já... não sei se por orientação de advogados, enfim, que a gente costuma ouvir sim, e os pais costumam acatar, infelizmente, porque se sentem acuados, porque pensam,
se eu sair dessa escola, se eu tirar meu filho dessa escola, vai ter outro estágio de adaptação em outra escola, isso vai gerar um estresse muito grande para o meu filho. E, enfim, eles acabam mesmo aceitando algumas condições que a lei agora garante como direito. Condições, então, criminosas de acordo com o que... Exatamente, criminosas. Rege a lei. Exatamente. E por que se chega nesse ponto? Agora eu queria a opinião de vocês. Se criar leis para a gente tratar bem uma pessoa, que aí a Vivi também já me corrigiu nas nossas reuniões pré-programa, que não é, a pessoa tem deficiência, então é uma pessoa com deficiência. É isso? Isso, a deficiência faz por parte que a da gente... Isso não tinha que vir de casa? As pessoas, olha, todos são iguais, você tem que ajudar o seu amigo, a sua amiga, independentemente de ele ser branco, negro, índio, todo mundo é igual. E acho que as crianças é que têm essa função de... A criança quer brincar. Nascer livre de preconceito, exatamente. né? Mas a criança inclui na boa. O problema não é a criança, o problema são os são adultos. os pais das crianças. São os pais, às vezes os Mas isso não tem que começar, né? em casa. Os Com pais certeza. se despirem dos preconceitos que eles têm e começar a criar uma geração melhor. Sim, mas a escola tem que criar um ambiente inclusivo também, né? Onde ela não permita, por exemplo, bullying, ela não permita que essa criança se sinta sozinha, porque ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, Cris? A criança com deficiência intelectual, ela percebe tudo o que está acontecendo à volta certeza. dela. Ela percebe que ela não tem a mesma prestação, às vezes, do coleguinha. Então, às vezes, ela mesma se coloca numa posição de exclusão por não saber como brincar daquela forma. Então, ali é que entra o trabalho do adulto em fazer com que essa criança participe da melhor forma dela. Eu acho que a gente ainda está muito engessado, né, nessa coisa de, você tem que fazer isso como todo mundo faz. Quem falou? Né? Então, faça do seu melhor jeito. E vamos brincar todo mundo junto e vamos crescer juntos. E é muito interessante para a criança que não tem deficiência lidar com a criança com deficiência. Porque ela passa a criar, né, estratégias de brincadeira nova. Sim. Ela se adapta para poder brincar de uma forma ela plena. Percebe de uma forma muito mais flexível de que jeito falar com um amigo. O professor, de repente, explicou de uma forma e ela percebeu que o amiguinho não entendeu. Ela rapidamente fala assim, olha, é desse jeito. Ou então, por quê? Porque a criança, ela encontra caminhos mais facilmente. Ela não tem o bloqueio, a barreira. Os nossos bloqueios, essa coisa que a gente carrega, né, de deficiência, ou não vai conseguir. Ela nem se questiona se a outra criança não vê. E ela acredita no potencial, ela acredita que o amiguinho vai conseguir. Para ela é uma criança que está ali, né? E é importante para ela ajudar o amigo, né? Brincar com ele, estar com ele. Só que às vezes é preciso que o adulto intervenha para que isso aconteça de forma natural. De fato, isso é verdade. Porque eu também tenho 2 filhos, né? Eu não falei ainda, mas eu tenho 2 filhos especiais e um deles tem síndrome de Down também, que é o Bernardo. E a Valentina não tem síndrome de Down, não tem deficiência e ela é mais nova. E ela consegue captar muitas coisas do irmão, consegue inclusive fazer atividades com ele, de lições de casa, tal, criando estratégias para que ele consiga chegar naquele resultado. Né? Então, eu vejo muito isso. E eu vejo o quanto ela é assim também, pelo que os professores falam, o quanto ela acabou aprendendo a ser assim com o irmão, né? Convivendo, tendo essa oportunidade de conviver com o irmão dentro de sala, com os colegas sem deficiência também. Né? Então, esse espírito de colaboração, essa sinergia que tem que criar em sala, né? De que todo mundo junto é melhor, de que não existe essa concorrência. Hoje em dia a gente fala muito em competição, em concorrência, em quem tira a nota mais alta, né? E isso que a gente tem que quebrar, esse paradigma antigo de que só vence o melhor, né? Todos juntos podemos vencer, né? E é isso que a gente acaba querendo conscientizar, né? Através do projeto da Vivi, que eu sou super parceira, adoro, estou em todos, e como mãe e até como profissional, porque até para orientar as escolas e para orientar os pais que me procuram, né, eu preciso também estar me aprimorando nos novos conceitos, né, porque a gente só vai aprender se a gente for em busca, isso é fato.
E eu tenho hoje, me sinto muito privilegiada, porque eu encontrei uma escola que eu tenho essa tríplice parceria, né? Que a Vivi estava exatamente. A terapeuta, que inclusive a terapeuta veio da outra escola, que eu também tive que mudar meu filho de escola, por conta de um sistema engessado que eu não consegui mudar, e aí a relação fica tão desgastante que assim, você resolve que você não tem mais que tentar ensinar aquela escola, você tem que partir para outra, né? E procurar aquela que está disposta, né? A ser uma parceira. Exatamente. Né? É uma parceria. Exatamente. Porque você fica, já comentei isso com a Vivi, você fica com aquela pecha de ser a pessoa... A chata. É a chata, né? Exatamente. Lá vem ela querer quebrar o nosso planejamento. Esquema, E olha, eu vou te falar uma esse coisa. desgaste ruim, né? Essa escola, essa antiga escola, eu pagava até para ele respirar lá dentro. E não adiantava. Na escola que ele está atualmente, ela age conforme a lei e as coisas estão fluindo. Né? Então, existe comunicação direta de professor com terapeuta e com gestores também que se predispõem toda hora a ouvir os pais, os terapeutas. Enfim, é uma parceria muito bacana, porque todo mundo tem que falar a mesma língua. Senão a criança, ela vai fica surtar. perdida no meio do tiroteio, né? Às vezes precisa até criar um canal, né? Às vezes até um canal que seja, por exemplo, um WhatsApp do grupo multidisciplinar, né? Para que eles tenham um contato mais direto mesmo. Olha, surgiu uma dúvida em tal atividade e a gente sugeriu ou adaptou dessa forma. E aí, de repente, a psicopedagoga fala, olha, essa forma pode ser legal, mas numa próxima etapa... entra numa etapa anterior e faça dessa forma. Então, essa comunicação precisa ser eficaz. A gente já falou muito de comunicação, né, da deficiência e para a deficiência, e esse é uma coisa que falta realmente. As escolas entenderem que as famílias e os terapeutas são parceiros. A gente não é a chata, a gente não é a que está querendo mudar sistema nenhum. E são coisas tão simples, né, Cris? Tão Às sutis, vezes, né? Tão sutis, de uma alterar. antecipação de conteúdo. Aí você fala assim, o que é uma antecipação de conteúdo? Pode explicar o que é? Pode, claro. Fica à vontade. Para você perceber como, às vezes, coisas pequenas ajudam enormemente. O exemplo de antecipação de conteúdo. A escola, todas as escolas, elas já fazem a programação delas, o que vai ser dado na semana seguinte, né? E aí, nesse momento, por exemplo, na sexta-feira, ela coloca na agenda, ou que seja no grupo do WhatsApp, de um Facebook, enfim, que já tem esse grupo canal de comunicação estabelecido. de comunicação. Olha, semana que vem, nós vamos trabalhar a letra U. Estou dando um exemplo. O que acontece quando você não antecipa o conteúdo para uma criança com deficiência intelectual? Ela vai ver o U, por exemplo, pela primeira vez, né? Aí aquele U, ela vai começar tal, junto com os outros amiguinhos, tal, com determinadas atividades. Ela vai começar a entender o que é o U, o professor já está passando para uma outra etapa. É isso mesmo. Aí o que aconteceu? Você criou uma lacuna. Aí ele passou para uma outra atividade, ela ficou com uma lacuna da letra U. Aí, de repente, ele estava dando uma nova atividade com um novo conceito. Quando a gente faz uma antecipação de conteúdo, eu recebo, por exemplo, na sexta-feira ou na segunda-feira. Olha, Vivi, nós vamos trabalhar a letra U essa semana. Eu vou com ela no mercado, a gente compra uva. Vamos comer uva, filhinha? Vamos lavar a uva? Uva, olha, começa com a letra U. O urubu também começa com a letra U. E a gente vai conversar sobre a letra U. Quando ela chegar na escola, que ela vai escutar sobre a letra U, já não é novo para ela. Já vai estar familiarizada com a letra U. Familiarizou. Não é que a gente vai estar estragando a surpresa do... Né? Não, porque eu já escutei isso também. Vai estragar a surpresa. Não, vai estragar porque aí ela já vai saber. Não, né? Pelo contrário, o fato dela estar já familiarizada com a letrinha U, de já ter escutado e ter entendido que, por exemplo, a uva que ela adora comer começa com a letra U, vai fazer com que ela participe melhor, vai ajudar o professor, vai ajudar a escola. Sim. A própria escola vai ter menos, vamos chamar assim, né? Trabalho. Você entende? Então, quer dizer, nós queremos ser parceiros, nós não queremos ser os chatos que impõem determinadas leis ou regras para que a inclusão aconteça da melhor forma. A gente quer, se você olhar o logo do Inclusivamente, ele tem um sorrisão no meio. Depois você vai passar aí para a gente colocar em cima, a gente vai colocar. É justamente para isso, a inclusão ela é muito legal, ela pode ser muito leve. Não é difícil, é uma troca muito rica. É uma troca muito rica, muito gostosa, prazerosa.
e que ajuda, inclusive, as escolas. Eu acho que é esse paradigma aí que a gente estava, que a gente precisa ser quebrado, né? Quando existe a parceria, todo mundo ganha, inclusive... As portas se abrem, né? Inclusive principalmente a criança. Eu acho que o é a objetivo maior principal beneficiada. é a criança. A maior Sim. beneficiada é a criança. Mas a gente não tem que pensar que a escola está fazendo para ajudar. Não, ela não está ajudando. Ela está simplesmente tratando... dando a mesma oportunidade. O que é dar a mesma oportunidade? É você criar maneiras e instrumentos para que essa criança consiga aprender. Que ela tenha um desenvolvimento, que a gente falou, senão é integração. Se você, mas eu estou tratando ela igual. Então, você está fazendo diferença. Porque, por exemplo, se você é um cadeirante e eu vou falar para você, olha, vai até ali, só que sem a tua cadeira de rodas. E eu vou falar para um outro que não é cadeirante, vai até ali, quem vai conseguir chegar até ali? O que é cadeirante vai até chegar, mas ele provavelmente vai se arrastar, ele vai sentado. Então, você não deu oportunidade para ele, você não deu um instrumento para que ele tivesse a oportunidade de chegar no mesmo ponto dos outros. Igualdade de oportunidades, né? Igualdade de oportunidade. Não é tratar igual, é dar a oportunidade, igualar as oportunidades. Igualar, exatamente. Através de instrumentos, recursos. Com uma simples antecipação de conteúdo, uma na das escola coisas, se faz isso. É uma das coisas que A criança já vai chegar familiarizada com aquele tema. Como você falou, vai ajudar o professor, né? Porque ajuda. Ela já vai tá ali atenta ao que os outros colegas também vão entender da lição e já vai estar num pé de igualdade com todo mundo. Sim. Uma coisa interessante assim. também é passar a mesma atividade para dar um reforço que leva para casa na terapia. Então, a terapeuta, ela vai, como ela tem o método que já é condizente com o que a escola está aplicando, porque já foi conversado, tal, ela vai lá e vai reforçar mais ainda com os instrumentos que ela tem dentro da sala, da clínica, no caso. E isso vai dar uma forma de conhecimento muito mais consistente para a criança. Aí é outra forma que a gente tem de enriquecer esse conhecimento e a criança fixar e realmente não estar lá simplesmente por estar ali, porque precisa estar inserida, né? Inserção não é a mesma coisa que inclusão. Porque reforçar aquilo que não está dando certo é chover no molhado, Exatamente. É fazer com que todo mundo se estresse. A criança fica estressada, o professor fica estressado, todo mundo fica cansado. Por quê? Reforçar não é ensinar. Se eu falar uma palavra agora em alemão, você vai ficar olhando para minha cara e vai falar aham. Eu posso falar ela 30, 40 vezes, vou estar te reforçando, não vou? Só que você fala assim, continua entendendo. Agora, de repente, eu procuro a mesma palavra, só que numa língua neolatina, de repente, que é mais próxima da tua linguagem. Aí você fala assim, poxa, isso parece com aquilo. Então, quer dizer, reforçar o que não está dando certo não é legal. A gente precisa o quê? Encontrar novos caminhos de abordagem para que essa criança aprenda. Moças, vou aproveitar o seu gancho, vamos ter que fazer um rápido intervalo. TV com Debate volta em instantes. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Dizem, no fim da vida há um céu, um inferno. Eles dizem que após 3 dias subiremos, é o que alguns dizem. Mas você não sabe. Iremos aonde os ancestrais vivem, dizem. Seremos anjos, animais, plantas, vírus. Viveremos muitas outras vidas, muitos dizem. Você não sabe. Receberemos a recompensa, povoaremos outros planetas. Todos irão ao paraíso. Não existe alma, alguns até dizem. A morte é um sono, à espera da redenção, de um novo corpo. Mas você ainda não sabe. Algo que eu sei. Sim, existe algo que eu sei e você também sabe. O que quer que aconteça, seu corpo ficará por aqui.
Olá, você gosta de videoclipe? Você, assim como eu, acha que música boa não fica velha? Eu sou o VJ Marco Ferrari e apresento Video Classics, o programa que leva você a uma viagem ao mundo do videoclipe. Aqui você vê o melhor dos anos 70, 80 e 90. Video Classics, você assiste aqui na TV com Santos. Espero por você. Ladies and gentlemen, Video Classics. Desabafa aquilo que você tá sentindo. Parece um fraquinho assim chorando, você não é um cara forte? E você tá aí se lamentando, triste. Pra você melhorar, você vai ter que... respirar. Você não acha que você tá reclamando com um problema muito pequeno? Alô, galera! De segunda a sexta-feira, à 13h, aqui na TV Com, você confere o TV Com Esporte. Tudo sobre o esporte amador da Baixada Santista. E a reprise é às 7h15 da manhã. Eu espero você aqui na TV Com. Tchau! TV Com Debate já está de volta, diretamente dos estúdios da TV Com, no nosso formato acessível. Eu, Guto Brito, apresentador, estamos no segundo bloco do programa. Eu uso um blazer preto com uma camisa social branca e uma calça jeans. Nossas convidadas de hoje, Vivi Reis, fundadora do projeto Inclusivamente, está com uma blusa rendada de manga comprida, ela me corrigiu, pediu para dizer que era de manga comprida. Calça jeans escura, cabelo solto, ela me falou também, olha, precisa descrever como é que está o meu cabelo também, então está com o cabelo solto. Também, como convidada de hoje, a advogada Cristiane Zamari, ou Zanari? Zamari Diogo, advogada especialista também em direito relacionado à acessibilidade, está com os cabelos longos, com um blazer branco ou nude, como gostam as fashionistas, uma blusa azul, disse ela que não combinou com a Vivi, a mesma cor, e uma calça preta de alfaiataria. Pronto, moças. A gente, antes de terminar, no finalzinho do primeiro bloco, você estava explicando da sequência do trabalho entre escola, terapeuta e família. O que deu para a gente tirar disso daí é que existe aí todo mundo falando uma mesma língua e uma fluidez. Sim. As coisas fluem melhor. E esse resultado positivo é a criança que apresenta, e esse ganho é muito bom quando se tem esse, digamos assim, essa protocolo, tríplice parceria. Esse tripé. Vamos até dizer, né, Guto, que ele não é nem importante, ele é fundamental para que a inclusão seja eficaz. As escolas que abraçam, né, esse tipo de parceria, elas envolvem os alunos. E isso é muito importante, porque eles estão formando cidadãos ali. E, os colegas. Exatamente. Né? E esses futuros, né, esses mini cidadãos, eles vão crescer pessoas muito mais humanizadas, mais tolerantes, até mesmo quando se depararem com alguma situação no decorrer da vida, vão ter um outro olhar. Na hora de ir para o mercado de trabalho, que forem se deparar com algum colega com deficiência dentro da sua empresa, também vai ter um outro olhar. Então, isso é só a sementinha plantada, né? A questão da inclusão na educação, nas escolas, só uma sementinha plantada para que esse cidadão cresça de uma forma muito melhor, seres humanos melhores. E aprendendo a conviver com a diferença. Exatamente. Eu acho que o grande lance do ser humano é aprender a conviver com as diferenças e todo mundo andar para o mesmo lado. Isso. Na verdade, somos todos diferentes, né? Se a gente for por esse lado, a gente vai ver que, na verdade, a gente respeita aquele que a gente respeita mais aquele que a gente acha que parece com a gente.
né? E às vezes a gente acaba tendo medo do desconhecido. Então, às vezes esse bloqueio não é, é preconceito, às vezes não é nem o preconceito, é o medo do desconhecido. Porque às vezes a gente está engessado aí nos nossos pensamentos, ou... No que eu ouvi dizer. Isso, no que eu ouvi dizer, e não quer descobrir quem é o outro, não tem vontade, não tem curiosidade de descobrir quem é o outro, né? Aproveitando o que ela falou sobre os colegas, né? A importância das crianças conviverem com as diferenças é tão rico, tão grande, que hoje já estão fazendo um estudo bem amplo no mundo inteiro, relacionado com as crianças comuns. Né? Um estudo em cima das crianças comuns que conviveram com a inclusão desde pequenos. Né? E eles estão colhendo dados no mundo inteiro, e esses dados são tão positivos, são tão maravilhosos, que essas crianças que hoje são adultos, eles conseguiram empregos melhores, eles são líderes, porque eles têm uma flexibilidade mental muito maior do que aquele que conviveu só com os pares, com os iguais, os que pensam da mesma forma, os que se vestem da mesma forma, e às vezes até ganham salários melhores. Então são pessoas que, pra gente... acabam sendo mais bem-sucedidas, porque hoje o mercado, ele pede isso, ele pede que você faça gestão de conflitos, não é só que você seja bom naquilo que você faz, né? Então, para você ser um líder, qual é a principal função de um líder? É aquele de respeitar o que cada um pensa, o que cada um traz, né? Essa é a riqueza de uma empresa, cada um traz o que tem de melhor, e com isso a empresa cresce, enfim, dá mais lucro, tal. Então, um líder que cresceu com as diferenças, né, de uma forma mais ampla, mais tranquila, natural, ele tem essa possibilidade muito mais aguçada, porque ele entende o que o diferente não faz com que ele seja melhor. E o diferente faz ele pensar diferente também, né? Faz ele pensar diferente, achar novas estratégias, que como a gente falou no primeiro bloco, né? Ele encontra novas estratégias. Então, olha quantas coisas legais, né? Ele adquiriu através de um colega. E, na verdade, então, os aspas normais acabam aprendendo... Pessoas comuns. Pessoas comuns, desculpe, muito bem corrigido. As pessoas comuns aprendem muito mais, digamos assim... É uma troca, todo mundo aprende. Porque você cria seres humanos melhores, pessoas que vão se adaptar melhor às adversidades, vão entender como essas pessoas pensam, vivem e querem a vida, e podem até ajudar para todo mundo caminhar no mesmo... Todo mundo. Eu acho super importante a gente estar falando sobre isso, né, Cris? Porque a gente escuta muito... É um benefício para a criança com deficiência. Eu já escutei, infelizmente, a palavra privilégio. Eu tremi, gelei dos pés à cabeça. Aquele assunto do favor, né? Olha, está sendo... Não favor. Nós estamos te dando isso, apesar de... Né? Então, assim, não é privilégio, é um direito, né? É um direito de que a criança se desenvolva como todas as outras. Depois a Cris vai até comentar sobre o direito alienável, né? Que é bem interessante. Mas é isso. Todo mundo ganha. Com a inclusão, todo mundo ganha. Então, não é a criança com deficiência, né? A escola ganha, a criança comum, ela ganha, né? Então, assim, a inclusão só traz benefícios, né? Basta o quê? Que se tenha vontade. Eu quero. Mas eu não sei incluir. Eu não sei nem por onde começar. Bom gancho que você, para quem está nos assistindo agora, que é aquela pessoa, olha, a pessoa até tem vontade, o que ela deve fazer? Começando com os pequenos passos. Pode prosseguir, eu que eu acho que é uma grande oportunidade. A Cris também vai estar complementando aí. Mas assim, uma coisa que eu acho super importante falar é que assim, 90% dos recursos para a inclusão já estão com essa pessoa. Porque todo educador, ele é formado para ensinar a todos. Ele não se formou, ele não é um pedagogo que aprendeu a ensinar apenas crianças comuns, né? Ele vai ensinar a todos.
E esse a todos são todos, né? Então, 90% dos recursos já estão com ele. Às vezes, o que tem? É um medo do diferente, ou um medo de não saber fazer algo, né? Por exemplo, voltando, antecipação de conteúdo, às vezes o material adaptado, um exemplo simples. Vamos pintar, nessa folha tem o círculo pequeno e o círculo grande, vamos pintar o círculo pequeno. Tá. Talvez para uma criança comum, o círculo pequeno já seja um conceito bem elaborado, que já foi bem elaborado, já está compreendido. Já está pela compreendido. criança. Às vezes, para uma criança com uma deficiência intelectual, ou às vezes nem tem uma deficiência, simplesmente uma dificuldade, precisa do concreto. Então, vamos apresentar para ela uma bolinha, né, pequena, uma bolinha grande. Vamos primeiro ao conceito de pequeno e grande. Então, às vezes, a gente precisa dar alguns passos para trás, vamos chamar assim, né, para que depois a gente evolua mais tranquilamente. E aí, percebe, às vezes, em sala de aula, que não só aquela criança com deficiência precisava do material concreto. Outras crianças foram beneficiadas. Então, essa é uma outra vantagem da inclusão. Com o mesmo material. Com o mesmo material. Então, não muda nada, né? Não muda nada. Só que outras crianças falaram assim, então, quer dizer, o conceito ficou... Agora eu entendi. Agora eu entendi. Exatamente. Né? Então, olha esse ganho. Esse ganho, esse novo olhar, o que ele traz. Então, e assim, a gente... tenta, através do Inclusivamente, justamente trazer pessoas que já trabalham muitos anos com inclusão, com adaptação de material, adaptação de conteúdo, adaptação curricular, que mostre como esse outro olhar não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E, é muito possível, né? É muito possível, é muito possível. Basta que tenha boa vontade boa humana. vontade, Boa vontade. Boa vontade. Boa vontade. Diga, Cris. Então, assim, nem entrando muito na questão do direito, porque assim, é um direito inalienável, né? Garantia constitucional, nossa Constituição Federal, a gente sabe que é a nossa lei maior, né? Nossa Carta Magna. Então, já está garantido constitucionalmente esse direito à educação, né? Mas para que isso não fique só no papel e que fique uma coisa assim, como se fosse uma obrigação, né? Porque esse direito acaba virando uma obrigação para as escolas, a gente tem que partir do princípio da humanização mesmo, né, que a gente estava falando anteriormente. Mas esse elo, né, que acaba criando entre todos de uma escola, porque a inclusão ela começa na porta da escola. O tio da porta que vai recebendo os alunos, ele já tem que ter esse olhar, né? Então tem que estar preparado. Exatamente. E a tia da cantina, a tia da limpeza, todos têm que ter esse olhar, né, dentro da escola. Isso sim é uma escola inclusiva. Por isso que hoje eu costumo pensar, né, que não existe escola inclusiva ainda. O que existe são pessoas que estão dentro da escola que praticam a inclusão, né? Então, ainda está um pouco individualizado isso. Hoje nós temos um modelo social que é diferente do modelo médico que a gente tinha, da pessoa com deficiência, né? Que era antes tinha até um modelo moral, indo bem mais além, que era meio, assim, a sociedade considerava a pessoa com deficiência uma pessoa que está passando por isso porque é uma coisa kármica, religiosa, né? Até escondiam as pessoas em casa, exatamente. As pessoas não saíam à rua. Era feio, Era feio, né? Era tipo uma vergonha na família ter alguém com deficiência. Exatamente, um passado assim que, graças a Deus, nós não temos mais, né? Mas ainda está um pouquinho preso no modelo médico, né? Que tem aquela coisa de tratar o indivíduo individualmente, não socialmente, né? A gente já chegou, felizmente, no modelo social, pela lei, que aquele indivíduo que tem alguma deficiência, ele tem que ser olhado não individualmente, mas por toda uma sociedade, compondo uma sociedade, né? E é nisso que a gente tem que continuar acreditando e propagando. É esse modelo, né? Porque ainda fica um pouco no modelo médico, mas o modelo social é o que está previsto atualmente, né? O que vem trazer a Convenção da ONU e agora reforçar, regulamentar a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Então, não tem mais como a gente não falar em modelo social, que todo mundo tem que estar envolvido, né? Então, é isso, a inclusão ela tem que começar da porta da escola. E obviamente, os alunos também têm que participar e, assim, acaba virando até o dia que vai virar, porque
a gente sabe que vai virar. Vai. Sim, é uma coisa onda que não natural. tem, só tá crescendo. É um caminho que não tem volta, eu falo sempre isso. Pensar exatamente como a Vivi falou, que todos nós somos diferentes. Né? Então, vamos focar nas eficiências, que aí a coisa flui, em vez de focar na deficiência. Né? E que todos nós somos interdependentes para viver em sociedade, para viver nesse universo gigantesco, cheio de adversidades que ninguém está livre. Né? Então, pensar nisso como uma forma de convivência mesmo, convivência natural. Né? E aí, até para ilustrar para o nosso telespectador entender um pouco, é um pouco a história dos pais quando a gente nasce, né? Os pais ensinam a gente a andar, a comer. Sim. Então, essa ajuda que a gente tem que incorporar e aí um processo, perceber né, Guto? E trazer essas pessoas com deficiência para viver junto. Exatamente, perceber que cada um tem seu tempo de aprendizagem. Né? Isso é o mais importante. Isso não quer dizer que também a criança vai ser deixada à mercê desse tempo. Né? Não, tipo assim, porque também existe essa muleta, né? Sim. Porque achar a muleta é bem mais fácil. A vitimização também é um problema, né? Isso. Ou a invisibilidade ou a vitimização. E essas duas características são um problema. Ainda são um problema, né? São uma problemática social ainda. E como resolver isso? Como acabar com isso? Com a vitimização e com a invisibilidade. Explica o que é uma, o que é outra para o nosso telespectador entender. A invisibilidade. Isso parte da pessoa com deficiência, parte das outras pessoas. É como também um pouco da história do Gari, que ele está ali, mas você não cumprimenta, porque ele praticamente não existe, mas ele está fazendo um trabalho importante. É esse paralelo? Eu acho que assim, tem uma... Posso fazer um adendo, assim? Tem tempo. Porque aconteceu uma coisa ontem que me veio agora em mente, né? O invisível hoje, na verdade, tá todo mundo correndo, todo mundo corre. Ninguém tem tempo para olhar para o outro, né? Você imagina, então, uma pessoa com deficiência que você, às vezes, tem que entrar um pouquinho no universo dele para entender um pouco melhor as necessidades dele. Aí piorou. Aí que eu não quero mesmo, porque eu não tenho tempo. Ontem nós tínhamos ido votar, né? E eu estava voltando pelo Epitácio Pessoa. E tinha uma senhora, bem senhora, já parada no ponto de ônibus sozinha. Eu falei, domingo e tal. Aí eu encostei assim o carro, imagina, na Epitácio, não estava nem aí. Dei a seta, encostei ali. Aí eu falei assim, por um acaso, a senhora está indo lá para o lado da ponta da praia? Ela falou assim, eu estou. Eu falei, então entra aí que eu levo a senhora lá. Ela ficou assim, você vai me levar? Eu falei, vou levar a senhora. E não sou Uber, você falou. Não sou Uber, acho que ela nem sabia o que era Uber, então tudo bem. Aí, falei pro meu marido, ele foi pro banco de trás, ela entrou e nós demos uma carona para ela. Quando já tinha andado um pouquinho, eu falei assim, mas eu percebo que tem um sotaque, né? Eu falei assim, por um acaso, a senhora é italiana? Eu nasci na Itália. Pronto. Vixe, bingo. Nossa. E a gente começou a conversar italiano. Conversar italiano. E falamos italiano e tal. Então, o que eu quis dizer com isso? Quer dizer, olha a oportunidade que a gente perde o tempo uma simples inteiro carona. De estar conhecendo o outro, de estar conhecendo pessoas novas. Olha o quanto isso enriquece, o quanto é gostoso. Todo mundo fala assim, olha, vou te dar um outro exemplo bem gostoso, que todo mundo vai entender rapidinho. Viajar. Eu até hoje acho que eu não escutei ninguém falar, não, eu não gosto de viajar. Até hoje, acho que todo mundo vai. Eu gosto de viajar. Você vai viajar para quê? Para conhecer um lugar novo, uma cultura nova. Quando você volta com uma bagagem. Nossa, você fala, meu Deus, olha aquilo, como foi legal. Poxa, olha, mudei meu olhar com relação àquele país, que eu achava que era assim, ou que era assado, né? Ou que o nosso país pode melhorar em relação ao país que eu conheci. Isso, né? E às vezes, o que eu posso melhorar com relação às pessoas? A mesma coisa é o outro. Né? Que está perto de você ou que está convivendo com você, para um pouquinho, pega a tua mala e viaja um pouquinho no mundo do outro. Com certeza você vai voltar muito mais rico, com palavras novas, com uma mentalidade nova. Né? Crescer como pessoa. E no caso da invisibilidade, para ilustrar o teu exemplo, você poderia ter passado por ali, a senhorinha no ponto, não era problema seu. Toca a vida, vou para casa. Eu tenho um exemplo um pouco forte, né, mas que não tem como a gente não citar, mas que assim, vale como alerta e não como um exemplo negativo. Eu tenho amigos que têm deficiência visual, tenho amigos cadeirantes, também que têm deficiência física, deficiência auditiva, enfim. Eu trabalho no Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência em Santos, que é o CONDEF. Então, cada um representa a sua cadeira, né? Hoje, atualmente, eu estou representando a cadeira de Direito
das pessoas com deficiência intelectual, porque eu estou representando o meu filho ali como pessoa física, não estou nem como advogada, estou como advogada voluntária. Mas eu costumo ir fazer vistorias nos lugares com eles, né, mediante denúncia do Ministério Público, que nós temos uma parceria. E quando nós chegamos, por exemplo, em alguns lugares ou shoppings, tal, para fazer a vistoria, às vezes o segurança ou quem está atendendo a gente, eles se referem somente a mim. E perguntam em relação àquela pessoa que está ali do meu lado, que é deficiente visual, e qual é o nome dele? Olha, você pode perguntar para ele, porque ele é cego, não é surdo, e ele fala, inclusive ele é advogado, né? Ele é formado em direito, e você pode perguntar direto para ele. Da mesma forma, o cadeirante, da mesma forma, o surdo é um pouco mais difícil, porque nem todos sabem Libras, e nem todos os surdos fazem a leitura labial. Então, há uma maior dificuldade, infelizmente, de se comunicar com eles. Mas em relação aos cegos, os cadeirantes, fica um pouco de alerta de que como eles são invisíveis, porque assim, nossos filhos na hora que vai falar com alguém, ele vai escolher, vai se dirigir à pessoa que está do lado deles para falar sobre eles, né? Em vez de se dirigir direto a eles. Com a Clarinha fazem direto. É uma coisa sutil, mas que Exatamente. faz uma grande diferença. Com A Clarinha é certeza. direto, eles olham para ela e olham para mim, qual o nome dela? Eu falo, pergunta para ela. Aí ela, Maria Clara. Quantos anos ela tem? Aí ela cutuca a cabeça e fala assim, 7. Inclusive a Maria ela Clara. já tá ligada e já... Inclusive a Maria Clara fala italiano. Né? Então, eu já sei que tem Peppa Pig lá em italiano, né? Eu vou levar a Maria Valentina lá para pegar umas aulas. Eu tenho visto lá no Facebook Peppa Pig só em italiano, só na sua casa. Para ver que é uma grande bobagem isso, né? O aprendizado acontece de uma forma... A gente tem que dar oportunidade. Exatamente. Eu acho que o que falta muito ainda é dar oportunidade para que o outro possa se mostrar. Para que ele se desprender de todo o preconceito que a gente, exatamente. infelizmente, ainda tem, né? Realmente é muito simples, né? É você realmente deixar com que o outro mostre as necessidades dele. Então, assim, no caso da escola inclusiva, o professor precisa aprender como ensinar esse aluno. Então vou fazer 1000 cursos, 1000 especializações. Vou fazer uma especialização em síndrome de Down, por exemplo. Não, ninguém faz especialização em deficiência. Né? Nós nos especializamos em pessoas, né? Então, assim, como é que eu vou entender quais são as necessidades dela? Olha, observa. Então, você falou, observa ela no meio. Dela. Mais do que no mundo da pessoa, observa o todo, né? A gente fala muito do sócio-interacionismo, quer dizer, como que o todo se relaciona com ela e ela com esse todo. Né? Então, é muito rico, às vezes é muito mais simples daquilo que a gente imagina, do que a gente às vezes projeta, né? Então, são atitudes às vezes simples, mas que fazem uma enorme diferença. Com certeza. Quem quiser conhecer, nós infelizmente estamos chegando no final do programa, quem quiser conhecer... Já acabou. Pô, já acabou, tá vendo? Eu tinha mais tanta coisa para falar. Vamos fazer outro programa. Quem quiser conhecer mais do trabalho do Inclusivamente, pode procurar na internet. Deixa o site, por favor. Ainda não tem o site, né, mas tem a fanpage, que é Projeto Inclusivamente. E lá eu estou sempre alimentando com pesquisas no mundo inteiro de formas legais e gostosas e baratas de estar produzindo jogos educativos tal, que ajudam a entender melhor os conceitos. Né? Então, às vezes é um joguinho, é uma técnica, e tem bastante coisa lá, tem bastante coisa. Dá pra... Repita, por favor, a fanpage. A fanpage é Projeto Inclusivamente, e o loginho é inclusivamente com um sorrisinho no meio, porque a mente precisa ser inclusiva. Maravilha. Cristiane, quem quiser fazer alguma denúncia, quem quiser alguma informação a respeito da lei da acessibilidade, como que deve proceder? Tem alguns órgãos que a pessoa pode recorrer, né? Primeiro é o Ministério Público, que é o caminho mais rápido. Tem o CONDEF, que está à disposição para atender todas as pessoas. Que é o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência. Isso, os direitos das pessoas com deficiência de Santos, que fica na Conselheiro Nébias, que agora, desculpa, eu não me recordo o número. Mas eu posso passar isso. Mas a gente aí já remete no site da Prefeitura. Sim. www.santos.sp.gov.br. A pessoa tem ali um caminho para... Tem sim. Tem a OAB,
né, de todas as cidades, que ela também, especificamente, a Comissão de Direitos das Pessoas com Deficiência também está disponível para contribuir, fazer orientações pelos direitos, né? E tem a Defensoria Pública, tem o Conselho Tutelar, enfim, existem esses órgãos aí bem atuantes, mas que precisam dessa procura, né? Exatamente, dessa procura e da expressão da vontade de fazer valer os direitos. Né? As famílias não devem deixar para lá, não, se perceberem que houve um procedimento como elas você vão explicou. estar restringindo um direito que é do filho deles. Enquanto eles estiverem respondendo pelos direitos dos filhos, eles têm essa obrigação, sim, perante o Estado, perante os próprios filhos. Mas antes disso, acho que, né, antes de procurar a lei, eu acho que é muito importante a conversa. Sim, né? A gente já teve casos, nós já tivemos casos, inclusive, de amigas que a gente orientou a conversar, explicar, ter mais instrumentos para estar mostrando a importância dessa comunicação eficaz, né, entre esses pilares da inclusão. E que bastou uma conversa um pouco mais lúcida, sem precisar acionar esses órgãos, né? O que eu pedi, essa recomendação no caso extremo. O último recurso, como que a pessoa deve mas eu acho fazer. importante a gente falar, sim, porque tem famílias que já chegam ali, pé no peito, por lei, meu filho tem que estar aqui, por lei. Não, então acho que a gente tem que ter o bom senso também de estar... Sim. E, lógico, acho que preservando e cuidando da criança, do direito da criança de evoluir, de ter uma educação inclusiva, de poder participar da evolução junto com os colegas, com os irmãos. Isso. Mas enquanto as famílias não demonstrarem conhecimento perante as escolas do que os seus filhos realmente têm direito, as escolas, algumas, eu não posso generalizar, existem escolas muito boas que já aderiram à acessibilidade, à inclusão, assim, de uma maneira muito digna, né? Então, eu não estou generalizando, que fique muito claro, mas para as famílias que ainda estiverem em dificuldade, elas precisam mostrar que realmente elas são conhecedoras dos direitos dos filhos, né? Porque, enquanto isso, essas escolas que ainda não estão prontas, né, capacitadas, elas vão continuar usando de recursos de desculpas que elas encontrarem e, enquanto isso não for reivindicado, vai continuar na mesma situação. Então, por todas as crianças, eu acho que a gente não pode ficar calado, né? Sim. Maravilha. Moças, o programa já acabou, eu queria agradecer muito Vivi Reis, vai voltar aqui ao programa, fundadora do Projeto Inclusivamente, parabéns, 2 mulheres guerreiras, 2 mulheres que não têm medo de dar a cara a tapa, de falar da vida, mas falar do ponto positivo, do que isso enriqueceu a vida de vocês, a nossa agora aqui, e dos telespectadores que com certeza vão assistir esse programa, que vão, de repente, ver em vocês um bom exemplo a ser seguido. Temos direitos, é importante que as famílias saibam que existem direitos que as protegem. Sim. E que as pessoas que estão fora da linha têm que se adequar, porque não estão fazendo favor a ninguém. Não. É uma questão de dignidade, de acessibilidade. Mais uma vez, obrigado. Obrigada. Boa noite de vocês. Por favor, você pode estar menos nervosa? Pode se despedir, mandar um beijo para... Boa noite para todo mundo. Obrigada a você pela essa oportunidade, né? A Anaísa que nos fez conhecer e estamos aí à disposição para estar conversando, ajudar naquilo que for necessário, para que todas as crianças sejam incluídas, que elas sejam felizes, que elas tenham essa vontade de aprender, seja saciada. Cristiane, muito obrigado. Obrigada, muito obrigada mesmo por estar abordando e parabéns por estar abordando esse tema no seu programa, tá? No seu canal, que você possa ter muito sucesso ainda, com muita acessibilidade aqui. Gostei da descrição da imagem, parabéns pela iniciativa. Fiquei muito, muito feliz de estar aqui hoje, podendo falar com vocês, com a minha amiga, parceira de luta aqui também, e te agradecer pela oportunidade mesmo de estar abordando um tema tão importante para todos nós. A casa é de vocês e eu que agradeço vocês terem me tirado das trevas da ignorância em relação à acessibilidade. Telespectador, muito obrigado pela sua audiência. O TV Com Debate volta na próxima edição.